Uma declaração bombástica de Helmut Marko está causando um verdadeiro terremoto no paddock da Fórmula 1. O consultor da Red Bull acaba de afirmar que não lamenta qualquer uma das decisões severas que implementou durante sua trajetória e que agiria de maneira idêntica novamente. Entretanto, será que realmente não existe nada do qual ele se arrependa? A revelação vai chocar você. Com 82 anos completados, Marko é reconhecido como o algoz implacável da Red Bull. Este austríaco construiu uma reputação que provoca arrepios em qualquer piloto ao receber uma ligação sua. E há motivos de sobra para isso. A Red Bull representa a única escuderia no grid que opera duas equipes simultaneamente na Fórmula 1, controlando diretamente 8 cockpits sob a supervisão de Marko. Tal situação lhe confere uma influência descomunal no mercado de pilotos. Desde a chegada de Max Verstappen à Red Bull Racing em 2016, o holandês já contabilizou 6 diferentes parceiros de equipe. 6. Para dimensionar o que isso significa, outras escuderias como a McLaren preservam duplas constantes durante anos inteiros. Na Red Bull, a alternância é simplesmente absurda. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon, Sérgio Pérez, Liam Lawson e Yuki Tsunoda. Todos tentaram a sorte, pouquíssimos conseguiram permanecer. O episódio mais severo aconteceu com Pierre Gasly. O piloto francês resistiu somente 12 corridas como companheiro de Verstappen antes de ser relegado para a Racing Bulls, conhecida na época como Toro Rosso. Apenas 12 corridas, menos da metade de um campeonato completo. E o aspecto mais surpreendente é que Gasly posteriormente conquistou uma vitória, demonstrando que possuía ritmo. Porém, na perspectiva de Marko, velocidade isolada não é suficiente. Considere agora a situação de Liam Lawson. O neozelandês alcançou a equipe principal no encerramento da temporada de 2024, mas permaneceu apenas 2 fins de semana antes de retornar à Racing Bulls. Somente 2 fins de semana. Nem sequer teve oportunidade de se adaptar ao assento do carro. A segunda equipe da Red Bull demonstra ainda mais severidade. Pilotos como Sébastien Buemi, Jaime Alguersuari, Jean-Éric Vergne, Daniil Kvyat e Brandon Hartley transitaram por lá e atualmente nem participam mais da Fórmula 1. Diversos deles possuíam talento extraordinário. Vergne, como exemplo, conquistou 2 títulos na Fórmula E. Kvyat chegou a vencer corridas, mas sob a ótica de Marko, isso não possui relevância. E qual é a posição do próprio Marko sobre essa questão? Ele se mostra inflexível. Permaneço firme nas decisões que implementei. Segundo sua visão, mais de 95% dos pilotos que não conseguiram se estabelecer no programa Red Bull obtiveram carreiras exitosas em outras modalidades. Fórmula E, WS, DTM. Todos auferindo rendimentos muito superiores aos que obteriam em profissões convencionais. Porém, aqui surge o aspecto mais fascinante da narrativa. Marko reconhece que existe uma decisão que modificaria caso pudesse retroceder no tempo. E não se trata do que você imagina. Ele não lamenta ter dispensado Gasly tão prontamente. Não se arrepende de ter oferecido poucas oportunidades para Lawson. Seu pesar é completamente diferente. Em 2021, quando a Red Bull necessitava selecionar um companheiro para Verstappen, dispunham de 2 alternativas principais em consideração: Sérgio Pérez e Nico Hülkenberg. Naquela ocasião, Hülkenberg estava afastado da Fórmula 1 e atuava como comentarista televisivo. Pérez provinha de uma temporada inconsistente na Racing Point, mas havia obtido uma vitória histórica no Grande Prêmio do Bahrein. Marko revela que já mantinham conversações com Hülkenberg. As negociações estavam progredindo. O alemão tinha tudo para ser o selecionado. Mas então ocorreu aquela vitória de Pérez em Sakir, e toda a situação se transformou. A Red Bull ficou impressionada com o desempenho do mexicano e optou por apostar nele.
Atualmente, anos mais tarde, Marko admite que possivelmente foi um equívoco. Hülkenberg representa uma garantia segura de pontuação, declara o austríaco. Em nosso carro, ele também estaria competindo por posições de destaque. E há mais. Marko acredita que a parceria Verstappen e Hülkenberg teria funcionado superior porque ambos se relacionam muito bem pessoalmente. Esta confissão de Marko surpreende por diversas razões. Inicialmente, porque Pérez auxiliou Verstappen a conquistar 2 títulos mundiais, especialmente em 2021, quando foi essencial na disputa contra Lewis Hamilton. Segundo, porque admitir erro não constitui algo habitual no DNA da Red Bull. Mas será que realmente constituiu um equívoco? Vamos examinar os dados. Pérez conseguiu 13 vitórias na Fórmula 1, sendo 5 delas pela Red Bull. Hülkenberg, em contrapartida, jamais venceu uma corrida na categoria, apesar de ter possuído carros competitivos em algumas temporadas. Pérez também demonstrou ser um piloto excepcional na chuva e alguém que consegue extrair o máximo dos carros em situações extremas. Por outro lado, Hülkenberg sempre foi reconhecido pela regularidade. Raramente comete erros graves e possui um histórico de pontuar mesmo com carros medianos. Na Sauber atual, está demonstrando exatamente isso. Aos 37 anos, continua sendo um dos pilotos mais confiáveis do grid. A questão é que a Red Bull sempre priorizou pilotos capazes de vencer corridas, não apenas pontuar. E nisso Pérez se adequava melhor ao perfil. Mas Marko parece ter alterado sua opinião sobre o que realmente importa em um segundo piloto. O momento dessa declaração também não é casual. Com Pérez fora da Red Bull e sendo especulado na nova equipe Cadillac, Marko está analisando as alternativas para ser companheiro de Verstappen em 2026. Os candidatos principais são Yuki Tsunoda e Isaac Hadjar. Tsunoda já permanece no ecossistema Red Bull há anos e demonstrou evolução constante. Hadjar é o grande talento da academia Red Bull e pode representar o futuro da equipe. Mas será que algum dos dois possui o perfil que Marko agora declara valorizar? Ou será que ele continuará com a política severa de sempre? A declaração de Marko também suscita uma questão mais ampla sobre a filosofia da Red Bull. Eles realmente estão formando pilotos para a Fórmula 1 ou apenas utilizando talentos como descartáveis até encontrar o próximo Verstappen? Porque é fato que muitos pilotos talentosos transitaram pelo programa Red Bull sem receber chances reais de se desenvolver. Observando o futuro, a Red Bull precisa tomar uma decisão importante. Com Verstappen adentrando a fase mais madura da carreira, necessitam de estabilidade ao seu lado. Não faz sentido continuar alternando pilotos a cada 6 meses. A própria Mercedes compreendeu isso quando manteve Hamilton e Bottas unidos por 5 anos. A confissão de Marko sobre Hülkenberg pode representar um sinal de que a Red Bull está repensando sua estratégia. Talvez tenham percebido que regularidade vale mais do que aquela vitória ocasional que não conduz a lugar algum. Talvez tenham compreendido que destruir a confiança de pilotos jovens não constitui o melhor caminho para formar campeões. Mas conhecendo Helmut Marko, é mais provável que ele continue executando exatamente o que sempre executou. Porque, ao final, a Red Bull conquistou 6 títulos de construtores e 7 títulos de pilotos com essa filosofia severa. Por que alterar uma fórmula que funciona? O que você pensa? Marko realmente deveria ter selecionado Hülkenberg em vez de Pérez? Ou esta é apenas uma reflexão de alguém que está observando o passado com outros olhos? E mais importante, você acredita que a Red Bull deveria modificar sua política severa com pilotos ou continuar sendo implacável? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo da Fórmula 1.